Oi, tem alguém aí? Estão conseguindo me ver? Eu acho que tá tudo escuro. Ih, por que que está assim? Oi, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências. Nós vamos falar sobre o sol, luz e calor. Vejam essa imagem. Como é gostoso, né? Em um dia de frio, ficar, né, sentado em um local ensolarado, né? Pegar um solzinho, esquentar um pouquinho. Vocês certamente já experimentaram ficar ao sol para se aquecer, não é? O sol, ele é muito importante para a vida e para a realização de alguns eventos que ocorrem na Terra, de alguns acontecimentos. Ele é a principal fonte de energia para todos os seres vivos, fornecendo luz e calor para o planeta inteiro. Vocês já viram nas unidades anteriores que a luz do sol permite que as plantas respirem, cresçam e façam a fotossíntese. Vocês lembram? Ao longo desse processo, elas captam o gás carbônico, que é expelido, né, que é solto pelos animais, e emitem o oxigênio, certo? Que é um gás essencial para a respiração de outros seres vivos. Além disso, as plantas servem de alimento para alguns animais. Luz em nosso dia. Olhe por alguns instantes ao seu redor. Vamos olhar. Certamente encontrará algumas fontes de luz, pois elas são essenciais, são importantes para enxergarmos os objetos e o meio em que vivemos. Sem luz, nós não poderíamos ver nada, conforme vocês observaram no início do nosso vídeo. Tia Alessandra estava lá falando, mas não tinha nenhuma luz, e aí não conseguia ver nada, estava tudo no escuro, né? Então, precisa da luz, de uma fonte de luz para conseguirmos observar e enxergar os objetos, ok? E existem dois tipos de fonte de luz, que é a fonte de luz natural e a artificial. A natural é aquela que nós encontramos na natureza, como exemplo, o Sol e outras estrelas. E a artificial é aquela que é produzida pelo ser humano, que é feita pelo ser humano, como velas, lâmpadas, fogueiras, né? Várias outras lanternas. Naturais, como a tia Alessandra falou, são aquelas produzidas pela natureza. E artificiais são aquelas produzidas pelo homem. Agora vamos observar essas imagens, ok? E vamos ver se é fonte natural, se é a fonte artificial. O que vocês acham? O Sol. O Sol é uma fonte natural ou uma fonte artificial? Vamos pensar um pouquinho? Então, o Sol, tem a lâmpada, tem a fogueira e tem a estrela. Vamos pensar o Sol. É uma fonte natural ou uma fonte artificial? Quem falou natural está correto. O Sol, ele é encontrado na natureza, né? Vem da natureza, então ele é natural. Agora a lâmpada. A lâmpada é artificial, ela é produzida pelo ser humano. E a fogueira, quem sabe, hein? A fogueira é natural ou é artificial? Quem falou artificial está correto, também é produzida pelo homem. E agora a estrela, aquela estrela que brilha à noite, é artificial ou natural? Quem falou natural está correto, muito bem. Então, essas são algumas fontes, né, de luz, tanto natural quanto artificial. Conseguimos ver os objetos à nossa volta porque eles refletem a luz que recebe de uma fonte de luz. Como a tia Alessandra falou, vocês conseguiram ver o rosto da tia Alessandra porque tinha, né, a lanterna refletindo o meu rosto, aí vocês conseguiram ver, certo? Então, essas fontes de luz, podemos classificar da seguinte forma: como fontes primárias de luz, que são as lâmpadas, as velas,
as lanternas e as estrelas. Fontes primárias de luz quer dizer que os objetos que emitem luz própria, eles emitem luz própria, eles têm a luz, né, e conseguem emitir essa luz. Então, eles são chamados de corpos luminosos, porque eles iluminam, ok? A lâmpada, as velas, as estrelas, as lanternas, certo? E existe também as fontes secundárias de luz. As fontes secundárias são objetos que não emitem luz própria e refletem a luz de uma fonte primária. Lembra as fontes primárias que a Alessandra falou? Tem o sol, tem a lanterna, tem a vela, né? Tem também mais o que a tia Alessandra falou? As lâmpadas, né? Então, essas fontes secundárias, elas recebem uma luz dessas fontes primárias, certo? Então, elas não têm luz própria, que é o caso da maioria dos objetos, que para aparecer tem que ter alguma fonte, né? Passando a luz para esses objetos, né? Refletindo a luz nesses objetos. Por exemplo, como a parede, tem o livro, tem a lua. Ué, tia Alessandra, a lua não ilumina? Quando nós olhamos para o céu durante a noite, parece que a lua está iluminada. Não, sabe por que acontece isso? Porque o sol, né? A luz do sol que reflete na lua. Então, a lua ela não emite luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. Por isso que ela é classificada como um corpo iluminado, porque ela recebe a luz do sol, então ela é iluminada pelo sol, certo? Como esses outros objetos aí que a Alessandra colocou, o espelho, o livro, tem a parede também, certo? Então, nós chamamos essas fontes secundárias que recebem a luz, né, de uma fonte primária, nós chamamos de corpos iluminados. Então, as fontes primárias são os corpos luminosos, certo? Que emitem luz própria. E as fontes secundárias, eles são objetos que não emitem luz própria e refletem a luz de uma fonte primária e são chamados de corpos iluminados, certo? Luz do sol. O sol, ela emite luz, né? O sol, ele emite, luz, como as outras estrelas. Porém, as estrelas, né, durante o dia, a única estrela que nós conseguimos ver no céu é o sol, pois é a mais próxima de nós e seu brilho, né, tanto o brilho do sol, impede que vejamos outras estrelas, né? As outras estrelas nós só conseguimos enxergar à noite, depois que o sol vai embora, né? Então, o Sol ele é considerado uma fonte de energia limpa, pois não polui o meio ambiente. E a energia que o Sol emite, né, pela luz solar, pode ser transformada. A energia emitida pela luz solar, né, pelo Sol, pode ser transformada em outros tipos de energia, como a elétrica e a térmica. A elétrica, quando vocês olham assim, algumas casas, né, tem o painel solar, né, que transforma a luz do Sol em energia, né, térmica e elétrica. Nesse processo, os painéis solares, eles captam a luz do sol e a transformam em energia. E essas casas, né, as casas que têm o painel solar, elas podem economizar na energia elétrica, pois passam a funcionar como uma mini usina de geração de eletricidade, né? Então, o sol, ele é uma energia limpa, não agride o meio ambiente e também, né, nos ajuda a economizar, né, na energia elétrica, certo? Então, pessoal, por hoje é só, até a próxima, bons estudos!